Muito bem, amigos, de volta, visto pesco para a segunda temporada. Sentiram saudades nossas? Espero bem que sim. Caso contrário, que remédio vão ter que levar connosco, mas pronto. Hoje temos dois convidados, neste caso, temos um casal. São os primeiros convidados, digamos, do estrangeiro, digamos assim, convidados internacionais. É uma honra. Só tenho a agradecer terem aceito o convite. Estamos aqui a privar um pouco, também deixá-los mais descontraídos. Eles devem pensar, quem são estes gajos? O que é que eles querem, o que é que eles querem de nós? E então estamos aqui a amaciar as coisas. Hoje connosco temos o Rafa e a Pamela. Rafa Escapela e Pamela. O sobrenome também é... Não precisa. Garcia. Não, pode falar só Pamela. Ok. O Rafa Escapela e a Pamela. Eles são nómadas digitais, criam conteúdos digitais, e viajam pelo mundo, vivem trabalhando, viajando, o que é excelente, é sempre uma boa combinação. Eu adoro viajar, mas para isso primeiro tenho que trabalhar primeiro e então depois viajar, mas isso é um sonho. Eu convidei-os porquê? Porque para já, eu acabei por conhecer na primeira vinda, o ano passado, eles como youtubers estiveram cá na Madeira. Conheceram a nossa ilha, claro, foram muito elogiosos, disseram muito bem e nós madeirenses adoramos sempre aquele elogio, aquela palmadinha nas costas. Eu fiquei bastante... Gostei daquilo que eu ouvi, mas não só pelo bem que ele disse, mas também pela forma com que eles são críticos, mas também são informados, não falam só por falar, e gostei muito do conteúdo dele. Depois comecei a seguir mais os conteúdos do canal, porque há o canal do Rafa, mas há o canal do casal. O canal do Rafa é mais orientado para as suas introspeções e partilhar aqui um pouco aquilo que ele pensa. E por acaso até faz citações e até dá assim uma certa cultura ao canal, o que é fixe. E depois o casal partilha no fundo os bastidores da vossa vida. Sim, as aventuras, Os das vlogs, viagens, os das vlogs. E pronto, já são 27 países por onde eles passaram. E agora decidiram, não sei se decidiram, já vamos descobrir, vieram cá à Madeira outra vez, decidiram regressar à Madeira para esta fase crítica que todos nós vivemos, sim, ainda estamos aqui com esta pandemia a nos condicionar, mas eles vieram à Madeira, eu acho que há muito para saber aqui. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado por terem aceito mais uma vez. E então, o que é que vos trouxe para a Madeira desta segunda vez? Quer falar? Eu ia falar primeiro as damas, né? Tá certo. Mas, resumindo, foi unir o útil ao agradável. Porque já havíamos visitado a Madeira antes, então um lugar muito agradável, queríamos voltar. Mas, ao mesmo tempo, estamos nesse momento de pandemia, de muitas restrições. Não dá mais para viajar como nós viajávamos antes, então tínhamos que escolher um lugar para ficar nesse período por alguns meses. Então, qual lugar? Portugal é muito seguro, é muito bom, mas Portugal tem também a Ilha da Madeira, que nós conhecemos e vai ser um lugar excelente, porque vamos ficar nessa ilha, num lugar relativamente pequeno, só que nesse espaço relativamente pequeno há muitas coisas para conhecer, há muito que explorar, muitas diferenças de climas, de paisagens, há o Porto Santo também, que por acaso nós visitamos. Então foi já isso. saiu o vídeo? Saiu um vídeo, ainda faltam dois ou três. Saiu vídeo no meu canal, que eu explorei ali, a história do Porto Santo, as curiosidades, a parte geológica, as areias e tudo. E no canal do casal agora, em breve, essa semana que vem, vamos postar mais uns 2 ou 3 vídeos. Ok, portanto esses, e não só, madeirenses e portugueses estejam atentos, há de ser um conteúdo novo em breve. E Pamela, concordaste com tudo? Isto foi consenso? Quem é que puxou mais para a Madeira? Sim, na verdade eu sempre eu tentava convencer o Rafa a vir para cá, porque a gente estava tentando entrar no consenso de qual lugar ficar durante esse período da pandemia, E aí nós já estávamos em Portugal, no Porto, e eu falei, não, Rafa, vamos então para Madeira, nós já conhecemos, gostamos muito, é um lugar que está mais seguro, se você for comparar dentro de Portugal mesmo, A sim, Ilha os da Madeira, números aqui estão favoráveis. os números, sim, estão mais favoráveis e tal. Então, daí a gente decidiu vir pra cá. Muito bem. Mas antes da Madeira, vocês passaram por Portugal. Eu sei que vocês fizeram... Eu vi vários vídeos, vocês conheceram quase Portugal de les a les. Eu sei que... Vamos começar pelo Brasil. Pronto, vocês com que idade é que saíram do Brasil e porquê é que saíram do Brasil?
Há uma diferença. Tem. Eu falo que a minha história... Ok, contem agora a história é vossa. 5 minutos para contar a vossa história. A minha história ainda é mais pequena do que do Rafa. Aqui se diz mais pequena, não é? Sim, certo. Então, eu saí do Brasil com 27 anos, agora eu tenho 32. Sim, há 5 anos atrás. Sim, há 5 anos atrás. No Brasil, eu trabalhava na área da saúde, eu sou enfermeira. Aqui, infelizmente, não consegui trabalhar na minha área, e daí eu fui migrando aos poucos para o trabalho online. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio cuidando de idosos. Aqui em Portugal, nesse caso? Sim, aqui em Portugal, sim. Com apoio domiciliário e tal, com empresas, e assim, o salário realmente não vale muito a pena e tal, mas foi bom pela experiência. Depois eu fui migrando aos poucos, fazendo cursos e tal, para trabalhar online, coisa que o Rafa já fazia. Então vocês conheceram, a ligação no fundo foi o interesse comum pelo digital? Ou já eram um casal na altura? Não, nós já éramos um casal, sim. Só que na altura, quando nós nos conhecemos no Brasil, o Rafa ainda estava tentando descobrir o que fazer online. Ele tem até um curso no canal dele explicando como que ele saiu do escritório, que ele trabalhava no escritório na Austrália, num ramo corporativo, para trabalhar totalmente online. Foi todo ali um processo. Quando ele estava no Brasil, ele estava de férias. Ele saiu da Austrália, foi para o Brasil, ele estava de férias. Até então era para ele ficar lá 3 meses. Daí a gente acabou se conhecendo lá. E aí ele acabou ficando 1 ano por minha casa. E já não queria voltar para a Austrália? Voltaste? Não era bem plano, na verdade era meio que um ano sabático, assim, né? Quanto a minha parte... Conta a sua parte. Bem, um resumo. Assim, eu saí do Brasil com 19 anos. Em 2005 fui morar no Canadá por 3 anos. Né? Sempre era meu sonho desde pequeno, né? Sair do Brasil e morar no exterior. No Canadá eu estudei 1 ano, né? no George Brown College, em Toronto. E depois eu queria um lugar que unisse o melhor do Brasil com o melhor do Canadá. O Canadá é muito bom, só que o clima não é dos melhores, o inverno é muito forte. Então eu fui morar na Austrália e lá fiquei 5 anos na Austrália, também fiz curso técnico lá, trabalhei por 2 anos e meio com redação técnica, né, no escritório, que envolvia fotografia também. Aí juntei um certo dinheiro e tal, e tinha possibilidade, olha, fique nesse ramo corporativo por mais uns 2 ou 3 anos, e aí você pode ficar na Austrália o tempo que quiser, ou você pega esse dinheiro, essa experiência e sai, pega 1 ano sabático e vai trabalhar de forma, né, online, remota, o que para mim era um sonho, porque eu tinha o canal no YouTube na época, mas tinha o meu trabalho full time. YouTube, e qual era o tipo de conteúdo na altura? Eu falava sobre a Austrália. Né? Já numa ótica também de apresentar... Eu fiz alguns vídeos comparando a Austrália, algumas críticas ao Brasil também. As pessoas falavam, pô, não fala mal do Brasil, fala da Austrália, mostra como que é e tudo mais, fala como que você aprendeu inglês, que a gente quer saber. Eu comecei a fazer vídeos assim, houve mais interesse, eu vi um potencial. Na época o YouTube me pagava 60 dólares australianos por mês. Dava para pagar o seguro do carro, era muito pouco dinheiro, mas eu já vi que, calma, tem um potencial a se explorar. Não sei como, mas parece que tem um potencial. Então, quando eu saí da Austrália, eu já tinha lá um dinheiro o bastante para ter esse ano sabático, e foi que eu fui para o Brasil, né, com um custo de vida mais baixo, para eu conseguir capitalizar em cima desse dinheiro, fazer com que ele durasse mais tempo, para eu ver se eu conseguia esse sonho de trabalhar online também. Pensei em voltar para a Austrália, porque teve momentos de dúvida. Eu pensei, cara, eu saí de um trabalho que paga bem, eu estou aqui no Brasil, não ganho nada, se tudo der errado, o que eu vou fazer? Mas isso é a zona de conforto. Mas esses momentos de dúvidas vieram. Às vezes eu pensava, nossa, que burrada que eu fiz. Mas continuei investindo no YouTube. Com o inglês, eu fiz alguns vídeos mostrando como que eu aprendi, não dando aula em si, mas mostrando, olha, no inglês eu consegui chegar nesse nível de trabalhar com redação técnica, e para aprender eu fiz isso. As pessoas queriam muito saber. Mas porquê que eu noto, isso que era tu vais me confirmar, o brasileiro tem dificuldade em aprender inglês? Alguma razão? Tem. Eu acho que há algumas razões. Eu diria que culturalmente no Brasil o inglês é mais uma coisa assim colocada no pedestal. Você vai aprender se você for
uma pessoa bem instruída, é uma coisa muito desnecessariamente intelectualizada e não precisa disso. Nos primeiros graus de ensino não toca no inglês? Tem, mas não é muito aprofundado e também há pouco interesse, porque já é uma questão, o desinteresse é cultural no Brasil. Infelizmente é o que eu chamo de intelectofobia, infelizmente tem no Brasil. Principalmente nas camadas mais pobres, que é de onde eu vim, né? Eu cresci bem pobre. Mas uma coisa interessante, outra dificuldade que o brasileiro tem é a questão linguística. O português de Portugal tem uma diferença que acaba até facilitando o aprendizado dos portugueses. Enquanto que no Brasil há sons que nós não temos, então é mais difícil para o brasileiro, às vezes, entender certos sons, como o L no final das palavras. Vocês falam Portugal com L, nós falamos Portugal como se fosse U. E esse é limitador noutras línguas? No inglês, isso interfere muito, porque o inglês você pronuncia o N, você pronuncia o L, e para o português mesmo, para quem nasceu em Portugal é mais fácil do que, por exemplo, para quem nasceu no Brasil, porque tem muitas palavras que a gente não percebe. Por acaso, eu não sabia bem exatamente qual as letras, mas nota-se muito um brasileiro a falar inglês que tem ali um sotaque, como um sérvio a falar inglês, um russo a falar inglês, todos nós temos. Acabamos por transportar o nosso sotaque para o inglês. Mas acaba por ser... E se calhar no Brasil, não sei, mas aqui na Madeira, por exemplo, se calhar vocês já perceberam isso, como nós dependemos muito do turismo, o inglês é quase elementar e nós somos quase que obrigados a aprender porque temos que ser... É um bocado a atitude de servir e de estar ao dispor do estrangeiro, mas é bastante importante e ajuda-nos. Mesmo em lugares em Portugal que não são tão turísticos como a Madeira. Que aí tem a questão da diferença de educação, Brasil e Portugal, a questão linguística também, e a questão cultural, né? Que em Portugal é esperado que você aprenda o inglês. Né? Portugal é um país relativamente pequeno, parte de uma comunidade internacional chamada União Europeia. Então, assim, para o português, para o holandês, para o estoniano, você tem que aprender o inglês, senão você fica muito limitado. O espanhol pode até falar, não vou aprender porque todo mundo fala espanhol, toda a América do Sul, América Latina, né? Mas, claro, Portugal até poderia, né, fazer isso, porque tem o Brasil que fala português, mas por acaso do sul da Europa, Portugal é o país que melhor fala inglês como língua estrangeira. Isso tirando Malta, que tem inglês como língua oficial. Mas, claro, se for comparar, Itália, Espanha, Grécia, os portugueses falam muito melhor. Isso é de acordo com o índice eu acho que eu esqueci agora, mas tem um vídeo que eu fiz que por acaso eu citei os países que melhor falam inglês como língua estrangeira. Você tem um índice de 2015, eu já esqueci qual que é. Sim. Quer dizer, então Portugal está... A língua mãe é uma boa base para aprender outras, não é? Sim, então assim, o inglês no Brasil, ele é visto como algo muito chique, algo só uma pessoa muito inteligente que vai aprender inglês, algo assim caro, é muito caro você entrar numa escola para aprender. Mas o ensino em inglês aqui, por exemplo, em Portugal é público, as escolas públicas já têm no plano o inglês. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu era adolescente, eu queria saber um pouco mais sobre determinados assuntos de inglês e minha professora na escola virou para mim e falou: se você quiser saber disso, você vai ter que se matricular numa escola de línguas, de língua inglesa. E por que vocês acham isso é o quê? Isso é o Estado a falhar? Não há vontade para educar as pessoas? Então, eu acho que não. Eu acho que eu acompanho muitos youtubers brasileiros que ensinam inglês. E tem um em especial, o Mário Vergara, que eu gosto muito, que ele falou assim: olha, eu migrei para o YouTube porque eu sou professor de inglês, mas eu não queria ensinar inglês do jeito que eu era obrigada a ensinar. Porque, assim, nas escolas, os professores, eu falo isso porque minha mãe e minha irmã são professoras, eles têm um plano de ensino, que eles têm que passar aquele plano. Por mais que ele queira fazer diferente, não pode. Porque ele está numa instituição e tem que seguir regras da instituição. Então ele falou: não, eu cansei disso, eu saí desse sistema que realmente eu não gostava e resolvi ensinar inglês do meu jeito. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Tem o YouTube, tem o Instagram, tem outras formas. Sim, a internet dá-nos uma certa independência. Se aquilo que nós não podemos aprender ou que não estava no plano curricular, nós temos hoje em dia a capacidade de ser autodidatas em muitos aspectos. Sim, e por outro lado, o Brasil, ele é um país com um mercado muito, mas muito grande para quem quer ensinar inglês. Um mercado assim que realmente a pessoa ganha muito dinheiro. Porque as pessoas, os brasileiros, eles não falam inglês, mas eles têm muito interesse, eles sabem que é importante.
As pessoas sabem que o inglês é importante, então assim, é importante, então eu vou comprar aquele curso, sabe? Por isso que você vê muitos americanos, muitos estrangeiros aprendendo português para ensinar brasileiros. Tem muitos. É um mercado gigante, vamos a ver. Só que também parece que o brasileiro se calhar está mais apto para... Está mais interessado na América do Sul, porque a língua se calhar é mais fácil de entendimento. O espanhol? O espanhol. Não, também no Brasil ninguém faz ninguém aprende. Porque se calhar também não deve haver interesse do ponto de vista de qualidade de vida ir para um país da América, outro país da América do Sul. Como O acontece? sonho do brasileiro é morar nos Estados Unidos. Exato. Então o inglês é uma das janelas, não é? Mas aí é o que eu disse, é um certo... tem a questão da educação e tem também um certo desinteresse no Brasil. Né? Porque é uma coisa meio que cultural. Né? Enquanto que eu disse, né? Em Portugal, você aprender inglês é normal. As pessoas do seu pai falam um pouco, sua mãe fala, os amigos na escola da sua idade também falam um pouco, estão aprendendo. Então é normal, é igual aprender a dirigir. Não é uma coisa reservada para quem faz uma faculdade. Qualquer um pode aprender. Enquanto que no Brasil já tem essa divisão. Você não tem Então a estímulo. criança está lá em casa, o pai não fala inglês, nem a mãe, os filmes são dobrados, né, dublados. Dublados. Os Isso é outra amigos coisa, também não. isso é um bloqueador. Porque nós Isso aqui, atrapalha. eu com 6, 7 anos já estou a ver um filme em inglês a ler legenda. Quer dizer, a leitura ainda não é perfeita nessa idade, mas temos um contacto desde muito novos aqui em Portugal com o inglês e isso ajuda. Até nós achamos um piadão as traduções dos títulos dos filmes. Também para Portugal às vezes assim, um bocado estranho, mas tem sempre piada. O Poderoso, o Chefão, que é o da Godfather, porque realmente vocês tentam criar, estão muito fechados ali naquela... Sim. É a vossa língua e o brasileiro tem que perceber e é assim, mas é verdade que eu acho que as legendas, mas a Europa também é um bocado assim, atenção. Há países mais altivos, mais arrogantes também, não, a nossa língua, que é... Lá está, eu não sei se Portugal, se isto é uma qualidade ou não, se é ser diplomático, se é ser ceder aos interesses do tipo... Se nós fôssemos orgulhosos, não vai ser a nossa língua, mas isto pode ser bom, como pode não ser, enfim. Mas aí como explicaria a questão dos italianos e dos espanhóis? Os italianos deveriam, ainda mais que os portugueses, deveriam aprender, porque Portugal ainda tem a comunidade de língua portuguesa pelo mundo, tem o Brasil, tem as novelas e tudo, mas a Itália, que fala italiano, só tem a Itália. Então, e mesmo assim, o nível de inglês do italiano é muito baixo. Mas aí que tá, você vê que o italiano foneticamente é uma língua muito mais simples, tanto que é até mais fácil de pronunciar quando você aprende. Então essa simplicidade fonética do espanhol e do italiano é que dificulta para que eles aprendam outras línguas, né? Os sons, porque há muitos sons no inglês que eles não têm no espanhol ou no italiano. Tem essa limitação até um certo ponto no português do Brasil também, enquanto que o português de Portugal, como eu disse, já é mais complexo, então é mais fácil pro português aprender, conseguir entender esses sons e conseguir reproduzi-los quando aprende não só inglês, mas também outras línguas. Ok. Bem, já estamos a ficar aqui o tema das línguas, um pedacinho. Vamos voltar um pedacinho à vossa história e ao digital. Quando vocês perceberam, ok, bem, isto tem pernas para andar, qual foi o passo seguinte? O que é que fez o clique para começares a viajar, perceberes que tinhas rendimento possível, estratégias adotaram? Bom, então, como eu disse, né, voltando aqui à história do Rafa, ele estava tentando, então, descobrir algo para começar a ganhar dinheiro online e tal. Nessa altura, ele me conheceu e aí eu dei a ideia. Como eu disse, né, o inglês é um mercado muito grande no Brasil, então eu falei, Rafa, por que então você não começa a dar aula de inglês presencial? E aí ele fez isso por alguns meses e aí ele migrou, então, para dar aula de inglês por Skype. Muito bem. Então isso foi a tua primeira coisa. Fonte de rendimento estável para poderes ser autónomo? Não muito instável, na verdade, no começo foi em 2014, né? Que o YouTube pagava um pouco, só que ia crescendo, mas ainda $100, $200, não dá ainda. Aí depois a questão das aulas online, né, que a Pamela citou. E nisso o YouTube crescendo também, pagando cada vez mais, surgiu a oportunidade de parcerias, né, com escolas, agências de intercâmbio no Brasil, né, porque é muito intercâmbio entre Brasil e outros países. Então, por exemplo, fechei parceria com uma empresa para falar sobre Austrália e gerar para eles, né, os chamados leads, né, em marketing, que seria um cliente interessado, eles me pagavam por isso. E aí depois também a venda de afiliado, não sei se esse é o nome em Portugal, quando você vende um produto de uma outra pessoa e você ganha uma comissão. Tipo, no meu vídeo eu falo, olha, vai estudar inglês com o fulano.
Né? A pessoa vai lá estudar inglês com fulano e nisso eu ganho uma comissão. Porque eu não tinha o meu próprio curso de inglês na época. Aí depois o meu foco sempre foi, assim, não dar aulas em si, mas falar como que eu aprendi. Tá aqui o método, né, as 12 maneiras, os métodos para você aprender inglês, e coloquei isso num curso depois. A Pamela ajudou com a preparação das aulas, da edição e tudo mais. E aí foi em 2018 que nós lançamos o mapa da fluência. Sim. Até falo dessa parte que o brasileiro tem dificuldade, que o português não tem o L no final das palavras, que o brasileiro não pronuncia, que é um ponto cego. E para isso, claro, eu tive que estudar. Depois era isso, tu vinhas numa área que eu ainda não sabia qual era a tua área exatamente de formação. Eu estudei no Canadá, fui no George Brown College, e isso é General Arts and Science, né? Isso pega várias áreas das humanas e das exatas. Porque, na verdade, era para eu conseguir crédito para ir até a Universidade de Toronto e entrar na área que eu não tinha decidido. Se ia ser biologia, se ia ser matemática, se ia ser astronomia, se ia ser geologia, eu não tinha decidido. Mas acabou que eu fui para a Austrália e lá eu estudei botânica. Foi aí que eu trabalhei com redação técnica. Então vieste bater a ilha certa, tens noção que isto é uma diversidade. Mas também não foi uma graduação, foi um curso de menor duração, foi um curso mais técnico só para tratar dessa área mais da horticultura ornamental, das plantas. Eu escrevia rótulos para plantas e também tirava fotos, isso na Austrália. Né? Portanto, vocês faziam até mesmo botânica, enfermagem, ou seja, áreas de estudo que vocês apostaram em que depois, no fundo, não impede nada. A internet permite-nos fazer o que nós quisermos, salvo seja. Ou seja, não é. Porque eu acho muitas vezes, por exemplo, nós aqui temos uma coisa que é no ensino secundário, no 10º ou 12º, nós temos que escolher já uma pré-preparação e parece que os caminhos começam-se a fechar e agora tenho que fazer isto para o resto da vida. Sim. E vocês são um caso em que não é bem assim. Tu podes estudar uma coisa, mas a vida dá muitas voltas. A gente não usa também, por exemplo, a graduação dela online não dá para usar. Não dá. O que eu estudei também na parte de redação técnica, falar sobre plantas também não dava. Não dá. Mas eu podia usar a parte do inglês, que aí deu para criar lá o curso. Né? Eu não sei se eu respondi totalmente a parte como que a gente... Sim, já dá para perceber como é que vocês foram... Sim, você pulou muita coisa. Você pulou de 2015 para 2018. Sim, mas acho que deu para perceber que aos poucos vocês foram gerando revenue, fontes de receita e o terreno foi ficando mais firme. Sim. E depois perceberam, bem, isto é sustentável, conseguimos trabalhar também à distância, porque começaste a adotar isto também tudo de forma remota. Sim. As aulas, o curso é um pacote que tu vendes também e as pessoas ficam com o conteúdo. Sim, mais o afiliado, as parcerias. Sim, nesse momento, antes mesmo da gente começar a fazer o curso, a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, para você fazer um curso online, não é simplesmente você fazer qualquer coisa e colocar lá na internet para vender. Tem que ter ali um período, um tempo e tal. Então, nesse tempo todo, eu tive que sair do trabalho e o Rafa teve que diminuir as aulas que ele dava de inglês. Ficamos, então, com dinheiro guardado e investimos, basicamente. Investimos o nosso tempo e tentamos. Sim, o tempo é o principal recurso. Se não dá certo, mas nós já tínhamos uma audiência na internet. Sim, já estavam no YouTube há algum tempo, já tinham uma base, pessoas que gostavam de vocês, que seguiam pelo conteúdo. E depois também, se calhar, foram os primeiros a conhecer o vosso curso. E, se calhar... Sim, para mim foi um pouco mais fácil começar nisso, porque o Rafa já estava nisso, então as pessoas conheciam mais ele do que eu. Eu quase não aparecia, era muito difícil aparecer nos vídeos, quando eu aparecia eu ficava muito tímida. Temos aqui uma situação, infelizmente, a Sara tem que aparecer mais vezes também, vamos arranjar um canal do casal. Então, mas você sabe que depois eu comecei a aparecer mais por causa do Instagram, porque eu realmente não me importava muito com o Instagram, não ligava pra isso, e aí eu falei, não, vou começar então a investir mais no Instagram, comecei a fazer mais stories, e aí meu Instagram começou a crescer mais, e foi assim, eu fazendo stories, eu comecei a ter mais coragem de falar em frente às câmeras, porque stories é uma coisa muito mais simples, é 15 segundos, tal, você faz, você fala, mas, foi basicamente assim, e daí eu fui, né, aprendendo mais coisas online, porque a área da enfermagem não tem nada a ver, então tive que aprender coisas novas, ainda estou aprendendo, né. Hoje em dia serve para, se calhar, para fazer um penso, vocês para agora, mas também treinando isso realmente não vale a pena, mas também
Há de haver casos, já vamos lá chegar às vossas experiências, se houve algum caso em que ela teve que fazer aplicar o curso de enfermagem, já houve assim algum acidente, algum escorregaste, que é isto, ela teve que aplicar... Não, não que eu me lembro. Vá lá, oxalá que assim se mantenha. Ainda não, né? E então, depois disso, quando está a estrutura montada para começar a viajar, não é? Sim, na verdade, antes do Rafa lançar o curso, nós já viajávamos. A gente começou a viajar em 2016. Foi pra como Polônia. Nômades Digitais, foi janeiro de 2017. Mas também foram só 3 meses, assim, nós fomos para Polônia, República Tcheca, Alemanha e Espanha. Sim. Fizeram assim Só 3 meses, 3 meses. Porque isso foi antes do lançamento do curso, ainda o YouTube não pagava muito, então sempre tinha aquele receio, tipo, vamos manter o nosso orçamento, na época era de 1.000 euros por mês, por casal. O que na Polônia acabou que nós gastamos até menos que isso. Acho que na Polônia não chegou a 800 euros. A vantagem é que há uns países aqui... ainda é mais barato que Portugal. A Alemanha, claro, é mais caro, exceto preços de supermercados, que são mais baratos que Portugal, mas também na Alemanha foi só para visitar mesmo. República Tcheca foi praticamente o mesmo preço. A cidade do Porto e Praga tem uns preços assim bem equivalentes. Sim. Portanto, durante 3 meses foram nómadas, voltaram para o Brasil, consolidaram aqui em Portugal. Não, para Portugal. A nossa base é sempre Portugal. Então já estão em Portugal desde 2015 a nossa base tem sido Portugal. Ok. Então todas as vezes que a gente sai para viajar, a gente não viaja o tempo todo, porque também cansa. Então a gente fica no máximo 3 ou 4 meses viajando, depois a gente volta para Portugal. E a gente gosta muito de viajar no inverno. Então durante o ano todo a gente passa aqui em Portugal. Começa no inverno, a gente sai e vamos para a Polônia, para a Rússia, para lugares mais frios. Sim, faz sentido. E já basicamente vocês já varreram a Europa toda, não? Assim, eu conheço 27 países e o Rafa 37. Não, ainda falta a Noruega. Ainda falta. Noruega já, quer dizer, era para ter ido agora, mas com a pandemia está um pouco complicado. A gente teve que cancelar algumas coisas. Pois. E tiveram dificuldades nesse processo de... a pandemia? Sim, a pandemia chegou, nós estávamos na Geórgia, ali perto do Azerbaijão. Era para nós termos ido para o Irã. Na verdade, já estávamos lá para comprar a passagem do Azerbaijão para o Irã, e aí foi quando a pandemia chegou lá no Irã. Isso foi em final de fevereiro. Né? E aí, do Azerbaijão voltamos para a Geórgia, ficamos lá, e aí chegou a pandemia e tivemos que voltar correndo para Portugal. Ou seja, vocês nunca têm uma rota propriamente definida. Vocês estavam na Geórgia sem saber que queriam ir para o Irã e estavam quase a isso, não fosse isso? Nós queríamos, assim, o Irã seria o país final, assim, da rota. Da rota. Aí depois surgiu a oportunidade, vamos visitar Israel. Saindo do Irã não dá, mas passando para outro lugar e não deixando claro para Israel que estávamos no Irã, porque há uma treta entre os dois países. Era o plano. Quer dizer, tem o plano, nós tínhamos um plano de 10 países, só que aí tem aquele plano do talvez. Se nós chegarmos até lá antes, se o orçamento der, nós vamos para esses outros países. Ou se a gente gostar muito, a gente fica mais. No caso, o talvez dessa última jornada era Israel, e que não deu. Né? Que eu queria muito conhecer, muito, mas também eu queria conhecer o Irã. Então a gente teve ali que tentar ver uma forma que não entrasse em conflito os dois países e sair de um entrando no outro. Mas então, desde que vocês são nómadas, andam aqui a varrer a Europa e eventualmente a Ásia. Ou já estiveram na Ásia, entretanto voltaram à Austrália? Eu não voltei mais desde 2014. Só eu tive na Ásia, a Pamela... Eu estive quando nós fomos pra Turquia. Tecnicamente, porque assim, Turquia é meio que 2 continentes ali, e Geórgia também é meio que parte Europa, parte Ásia, então, ou Armênia. Mas eu estive no Japão e no Dubai também, mas nessa época nós não nos conhecíamos ainda. Ok, já foi há muito tempo. Mas então, e na Europa, o que é que, como vocês já visitaram tanto, você já tinhas uma noção, porque a Europa é um continente muito mutável, está sempre em mudança. Sim. O que é que vos fascinou mais, assim, em termos de diferenças de um país para o outro? Qual foi o país que vos surpreendeu mais? Olha, assim, na minha opinião, o país que mais me surpreendeu foi a Estônia, porque é um país que eu não esperava tanto. O Rafa vivia falando, vamos para a Estônia. Não, o que a gente vai fazer lá? Mas quando eu cheguei lá, eu amei aquele lugar, a gente gostou tanto de lá,
que em vez de a gente passar um mês, que é o que a gente já costuma fazer, ficar um mês em cada país, a gente acabou ficando 2 meses, 2 meses e meio Sim. lá. A gente adorou a Estônia. A Estónia é conhecida por ser tem muita política digital, pró-digital, desmaterializou a documentação das entidades, tu podes ter um passaporte, podes ter a nacionalidade. Sim, tudo digital. Tudo digital. É o país fundador do Skype, se não estou em E erro. da TransferWise também, 2 serviços que nós usamos, né, trabalhando online. E sim, acho que foi o primeiro país a implementar a questão do voto online. Você pode fazer muita coisa online sem sair de casa, exceto comprar casa, vender casa, acho que é, e divórcio. Você não pode fazer isso online, por motivos... Só faltava. O casal briga, vai lá e pronto. Sim, o cônjuge chega a casa, já não está o marido, depois vai lá ao computador, olha, divorciou-se. Então, mas o resto você pode fazer online sem sair de casa. Então a Estônia tem uma infraestrutura digital muito ampla, muito pioneira. E agora tem também o visto para nômada digital na Estônia, e parece que Portugal também em breve vai implementar isso. Sim, a União Europeia, no fundo, nós bebemos uns dos outros, seguimos os exemplos dos outros, e acaba por ser também uma razão, se calhar, que vos atraiu. Vocês sentem-se europeus, gostam da nossa forma de vida, apesar das diversidades. Sim, há muitas, Sim. tanto que é difícil dizer, porque quando as pessoas falam na Europa, é assim, eu digo Europa onde? Na Albânia é uma coisa, na Noruega é um planeta diferente. Sim, língua, cultura, religião, história, sim, então é muito diverso, porque quando eu penso na Austrália, é o sexto maior país do mundo, mas se você vai de uma costa para outra, é tudo muito parecido, num certo aspecto. Tem as cidades modernas e tudo mais, o idioma também o mesmo, o sotaque também não muda tanto. Até no Brasil muda mais, enquanto que na Europa e em Portugal, um país relativamente pequeno, Porto e Lisboa são lugares que você nota essa diferença. Nossa, porque na história, na época que Lisboa era dominada pelos mouros por muito mais tempo, o norte já não era mais. Então tem essa diferença histórica. Então é difícil falar o que é a Europa, assim. Então eu me sinto multicultural, né? Eu sou brasileiro de nascença, fui criado lá, mas tem coisas que eu não me identifico tanto com o Brasil. Sim. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Então acho até difícil. Sim, eu também. falar. Eu já não consigo mais me acostumar no Brasil. E eu nunca gostar, na verdade, muito dessa cultura brasileira. Tem em diversos aspectos eu não gosto. Para mim foi muito mais fácil chegar aqui em Portugal e me acostumar com a cultura local. A cultura de ir ao café, a gente ama Sim, café. o português passa muito tempo no café. Ir ao café. Quando as pessoas às vezes não entendem, quando nós dizemos, vamos ao café, as pessoas às vezes depreendem, ele vai lá tomar um café e volta. Não, o português quando dizem um café socializar. é uma reunião social, é uma coisa quase cumpre-se religiosamente, vamos lá pôr a conversa em dia, o bilhardar e isso. Isso para mim é muito agradável, porque no Brasil não existe isso. E eu sou uma pessoa assim muito calma, né? E lá no Brasil, a minha família mesmo falava, minha mãe, a irmã falava, mas você parece velha, você não gosta de sair, você não gosta de ir pra balada, você não gosta de fazer... Porque elas são muito brasileiras, gostam de carnaval, de futebol, dessas coisas todas, e eu nunca gostei. Elas vão escutar isso, tá? Não, mas é verdade, e eu nunca gostei. Sim. Então é uma coisa que, sei lá, quando você migra faz toda a diferença, até mesmo na adaptação, para você conhecer as pessoas. Por exemplo, eu já falei isso pra minha irmã. Eu acho muito difícil, por exemplo, a minha irmã sair do Brasil e vir para Portugal especificamente, porque os portugueses têm um jeito diferente, são pessoas mais calmas. Ela é uma pessoa que tem milhares de amigos, sabe? E os portugueses não são tão abertos assim, igual os brasileiros. Então, no começo isso faz um pouco de confusão, mas depois você vai vendo que é o jeito dos portugueses, e que também não é todos os portugueses. Português do norte, exato. no norte do país, nossa, muito mais sociáveis, exato, acolhedores. Sim. E aqui na Madeira, há assim alguma característica em particular que vocês tenham notado do madeirense? Eu acho que é bem parecido com o pessoal do Porto, assim. Mais abertos, gosta de socializar. Agora, o pessoal, por exemplo, Lisboa, mais ali pro sul, já é mais fechado. Então, quando a gente saiu do Brasil, fomos pra Lisboa, eu já notei um pouco isso. A gente ficou lá quase um ano e eu não consegui fazer amizade com ninguém, né? Mas como assim? E eu já fiquei um pouco
chateada. Eu falei, não, mas é o jeito dos portugueses e tal. Mas, se você pegar, né, esses 27 países que eu conheci dentro da Europa, o povo que mais se parece com o brasileiro são os portugueses. Os Sim. outros são muito fechados, mas muito. Até porque temos a nossa história, somos no fundo... embora o brasileiro não goste muito dessa parte da colonização, mas pronto, somos irmãos, não é? Acabamos por ser irmãos e estamos aqui e existe essa herança da língua, o que nos aproxima, apesar de haver um oceano gigante a nos separar, acho que a língua em si vai nos manter sempre muito próximos. Acho que já houve tempos em que se calhar o brasileiro se calhar não olhava com tanto carinho para Portugal, mas eu acho que isso vai diminuindo, não é? Também com o meio digital, acho que mais depressa eu consigo consumir um conteúdo brasileiro e o brasileiro consome um conteúdo português e familiariza-se mais e aproxima-se. Na verdade, os portugueses eles conhecem muito mais da cultura e do Brasil do que o contrário, do que os brasileiros dos portugueses. Sim, nós importamos também muito mais conteúdo. E gastronomia, comida, como é que chegar a Portugal tem ou até mesmo na Europa, quer dizer, vamos por partes. Madeira, comida, é boa? Sim. Ganharam quilos nestes meses? Estão cá desde julho. Como é que está a balança? Eu com certeza devo ter ganhado, sim. Eu ganhei desde quando eu me mudei para Portugal, já há 5 anos eu engordei 10 quilos. É bom sinal, então. Não, Mas a comida é boa. Então, gostam? Sim, tem muita variedade. Isso é uma coisa, assim, eu estava falando da Austrália. Não tem, vai falar qual que é a cozinha australiana. Eu também não, porque eu vi um prato típico Ou australiano. comida americana, McDonald's, pizza, assim, não tem muito. Enquanto que Portugal você tem toda uma história, tem toda uma culinária. Tem bacalhau. No Brasil a gente pensa, não, Portugal associa com bacalhau a culinária, mas tem vários tipos, tem vários pratos tem vários tipos. que tem E bacalhau. vocês sabem que não temos o bacalhau nas nossas águas, vamos buscar. Da Noruega. O que é engraçado também. Até um fato histórico interessante que eu estava pesquisando, né, a cronologia das descobertas portuguesas, eu vi que antes de chegar no Brasil, os portugueses já sabiam da costa do Canadá. Lá, bem na costa leste, mais ao norte do Canadá, porque eles iam pescar bacalhau. Isso antes de chegar no Brasil, eu pensei, nossa, olha até onde os portugueses vão para pescar bacalhau. Importante, não podemos viver sem o bacalhau. Agora eu fico com vontade de comer bacalhau. Sim, mas então, na culinária há não só bacalhau, mas há muitos outros pratos, e alguns até com os nomes bem engraçados, né, em português do Brasil, mas... Aqui tem o bacalhau à Braga, que é muito bom, com batata. Sim, por acaso aqui na Madeira não consumimos muito, mas às vezes nos programas de cozinha nós vimos a receita que é com a batata redondinha, fatiada a cebola, não é? Mas tem tantas. É o teu favorito da receita de bacalhau? É esse? Esse é o meu favorito, depois bacalhau com natas. Com nata, só que depende do restaurante. Tem restaurantes que colocam muitas natas, ou o sabor muda de restaurante para restaurante. Então, por isso que o meu preferido é o a Braga. Sim. Porque o a Braga é o bacalhau inteiro assim, e daí as batatas ficam separadas. Já o outro não. Bacalhau com natas, eles colocam muita batata. Mas isso eu já vi que varia de restaurante para restaurante. Né? Então é difícil falar. Muito bem, e aqui na Madeira, a espetadinha é agradável? Espetada com o pau de louro, né? Sim, idealmente. Sim. Foi lá na Costa Norte que nós provamos, né? Bolo do caco. Pra mim é... Bolo do caco que também é feito com farelo de batata doce, não é? Sim, tradicionalmente, é assim, aqueles feitos mais a despachar não levam, mas tradicionalmente sim, devia levar batata doce. Sim, e há outro pão também que nós provamos recentemente, foi lá em Santana, que é feito com farinha da batata doce. Sim. Eu esqueci o nome agora, mas... O pão caseiro que tipicamente leva a batata doce também para, não sei, em termos de textura, acaba por dar... Sim. É mais conforto do que só farinha pura e dura. Sim. Isso eu prefiro mais o da batata doce. O prego no bolo do caco também, muito bom. E eu sei que também vocês elogiam muito o café em Portugal. Sim. No Brasil não tem esse, não costumam entrar assim o café. Sim, o café feito em casa eu prefiro de Portugal. No Brasil as pessoas variam de estado para estado, elas colocam muito açúcar. Eu já tomo sem açúcar. Sim, tem de ser. É uma coisa que faz gradualmente, mas é assim, finalmente começamos a apreciar o café. Sim. Demorou um pouquinho para eu conseguir tirar o açúcar do café. Demorou um pouquinho para eu te convencer a tirar um açúcar Fez do um café. ano agora em setembro, assim, que eu tirei o açúcar. Mas agora,
Custa, mas depois voltar atrás é que é absurdo, já não consegues. Ah, não, já não dá. Não. Não dá. Não, Mas é é bom estranho, porque você eu vou consegue sentir mais o colocar gosto. açúcar. Exato, até porque cada café, cada origem de café, do Brasil, a Colômbia, tudo isso, se tu deitares o açúcar vais distorcer essas coisas, o sabor de cada tipo de café. Bem, já vamos com 40 minutinhos. Eu sei que nós temos várias perguntas, entretanto, se calhar temos outras coisas para sugerir, mas também para dar assim uma volta no tema, vamos ver o que é que os nossos ouvintes perguntaram. Bem, o Nuno Tito pergunta se alguma vez ficaram quase sem dinheiro e se pensaram nesse momento em voltar para casa ou a atitude foi mais proativa em encontrar soluções. Essa daí é uma boa pergunta, sim. Coimbra. Isso é Coimbra, uma vez em 2016. 2017. É porque foi 2016 ainda. Sim, 2016. aconteceu. Mas felizmente foi temporário, porque nós tínhamos muitos gastos ainda. Tínhamos que toda a documentação para aplicar para o visto, para ficar em Portugal, todos esses gastos. E eu estava com a renda ainda, boa parte dela em real. Né? E o que aconteceu com o real? Ele perdeu 30% do valor em poucos meses. Então, aí teve lá... Estragou o teu plano, achavas que tinhas um fundo de maneio para X tempo, cortou-te logo aí as asas. Teve isso, assim, teve muitos gastos, assim, o dinheiro que já estava comprometido. Sim. Né? Eu estava aplicando também, na época, eu estava juntando para a cidadania italiana, que eu tinha direito, quer dizer... Sim, o teu sobrenome ascendência, que é a minha bisavó, né? Então, e nisso, muitos gastos, não tem que gastar com isso, mais aquilo, mais isso, e a renda em real perdeu 30%, então, assim, nós tínhamos que ir no mercado e pensar, não, agora aproveita que está na promoção, compra, tem pouco dinheiro, o orçamento dessa semana é isso. Tanto que a gente acabou indo para Coimbra, porque Coimbra é um lugar mais barato e a acomodação também é uma das mais baratas, pelo menos era em 2016. A gente resolveu ficar por lá. Sim. Eu tive que procurar um outro trabalho por lá que foi bem mais simples para cuidar de um senhor. Tive que até ir de carro, né, Rafa, com uma senhora. Mas isso é normal. Às vezes, quando queremos dar um grande passo, recuar um pouco para não esticar muito a perna, a pessoa ainda faz uma lesão. Portanto, isso é completamente natural e isso só demonstra humildade, que é saber, ok, as coisas não correram bem, mas não é. Agora, também não é ficar com o rabinho entre as pernas e voltar para trás. Não é, ok, vamos refletir, qual é o plano B, plano C. Sim, eu tive que procurar trabalho, eu consegui um outro trabalho lá para cuidar de um senhor no interior de Viseu. Tive que sair de Coimbra de carro para Viseu, fiquei lá. Tive que dormir lá e tal, porque você dorme, apoio domiciliário, quando você dorme no lugar você ganha mais, né? Daí eu fiquei lá acho que 3 noites e tal, mas... Sim. E foi assim. Às vezes o digital é difícil você... Lisboa, lembra? Eu tive um trabalho de freelance lá que eu fui filmar um jogo de futebol. Uhum. Que era uma amiga nossa que tinha um filho que jogava, aí por acaso eu fui filmar lá, isso já ajudou para ganhar um dinheiro, porque... É o que nós chamamos em português o pescado. Mas pescado, sim. E no Brasil tem um nome que em Portugal... Soa mal. Soa mal. Estamos curiosos, podem dizer aqui, podem dizer, agora estou curioso, cada momento posso falar? Pode. Então, no Brasil, biscate fala fazer bico. Ok. Não é o duplo sentido da palavra, não é o melhor. Não é o melhor. Tanto que uma vez um amigo brasileiro disse em Portugal que no Brasil ele fazia bico. Ele disse que fazia bico num cemitério. Isso seria Acho que vai ter que tirar essa parte talvez, né? Não, se realmente fazer bico no cemitério, isso é uma produção. Numa certa indústria, isso é uma produção que é preciso ser muito criativo para chegar lá, para ter essa ideia. Realmente não é todos os dias. Pois não, mas tem o contrário, tem umas palavras em Portugal que também no Brasil vão soar que um duplo sentido. Rapariga, não é? Isso é mais em alguns lugares, mas não tem mais tanta essa conotação. Não é tão pior quanto fazer bico. Sim, isso aí... Sim, mas eu tinha a ideia que rapariga era pejorativo, era ofensivo, mas é só em certos estados. O filho de uma rapariga. Que... significa pejorativo. Mas não tem mais tanta essa conotação. Mas em suma, deram a volta. Sim, em pouco tempo. Que nisso eu lembrei que a gente já fazia muito tempo. Eu pensei, nossa, qual foi o Mas não passaram fome. Não. Mas
É porque quando você está num certo, digamos, o que no Brasil seria considerado classe média, você se acostuma com um certo padrão de vida. Sim. E agora você não pode mais ir no cinema, não pode mais comer a comida que você quer, tem que se privar. Só que eu lembrei que eu também cresci bem pobre, né? Na periferia, não tinha muitas coisas. Pobre no Brasil é bem diferente do que ser pobre em Portugal, né? Na Europa. Então, Sim. me lembrei disso e pensei, pô, já passei por tudo isso, então agora essa a mentalidade. Eu acho que nós às vezes acomodamos demasiado e já conquistamos isto e parece que temos medo de perder, que nos agarramos e eu preciso disto, agora que eu tenho isto já não sei ver sem isto. Pelo contrário, às vezes tu és mais livre quando tu não tens problema em voltar atrás. Pois. Em voltar a ser pobre. Não tenho problema em voltar a ser pobre. Isso deve ser libertador. E se calhar é isso também que vos mantém à tona e continuar a pensar direito e a fazer o vosso plano. E uma coisa interessante que aconteceu nesse período foi que, igual eu falei, né, eu estava mandando currículo e tal. E eu acabei aceitando esse trabalho de cuidar de um senhor. Mas antes disso, uma outra empresa me contactou e eu queria aceitar por conta do trabalho, do dinheiro, tudo. E o Rafa falou, não, você não vai aceitar. Você não vai aceitar porque era muito pouco era dinheiro. muito pouco dinheiro. Mas assim, mesmo a gente precisando, ele falou, você não vai aceitar, você não precisa disso, não sei o quê. Porque realmente era mais uma exploração do que tudo. Não foi, Rafa? Sim, é porque é muito fácil você ter um pouco de fé em si mesmo quando tá tudo indo bem, né? Mas quando tá indo mal é que realmente você tem que falar, não, eu não vou aceitar isso, eu vou sair dessa, a gente vai encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro sem ter que ser explorado. E acabou que aconteceu, foi uma coisa temporária. Era um trabalho assim, ó, pra ganhar 2 euros e pouca hora. Sim, se calhar dava no salário mínimo, mas realmente se formos a ver, o salário mínimo aqui também não é muito. Trabalhava-se muitas horas. Era pra dormir lá, pra trabalhar de madrugada. E Pois. aí assim, parecia, pelo valor, dava 700 e tal euros, parecia ser grande coisa. Mas aí quando você Estamos a ver o valor à hora, que é o valor. Temos de valorizar a nossa hora. Nós temos de pensar assim, quanto é que a minha hora vale? Se nós aceitarmos isso, estamos a sujeitar. Para já estamos a baixar no mercado de trabalho, há sempre oferta e procura. E se alguém está disposto a fazer por esse valor, os salários também não aumentam. Sim. Para nós, queremos garantir que os salários também, ou como vocês chamam as rendas, não é? Sim. Perdão, para as rendas aumentarem também, o pessoal tem que bater o pé, isso é importante. E quando você começa a trabalhar online e não depender de outras empresas, é importante você ter mais essa mente empreendedora. Ah, não, então eu não vou então trabalhar para uma empresa, eu vou trabalhar para mim mesma. Como que eu posso fazer para ganhar mais e, né, ganhar cada vez mais? E, de certa forma, o trabalho online é um trabalho escalável. Então, não tem ali um teto salarial. Quando dizes que é escalável, importa explicar esse conceito. Eu percebo o que queres dizer, mas se calhar para as pessoas perceberem. Sim. Rafa, explica essa parte de escalável. Se você tem uma loja física, você só vai vender para as pessoas na sua cidade. E tem um número. São pessoas de uma certa idade que compram nessa cidade, tem um limite. Você dificilmente vai ganhar mais que aquilo. Enquanto que na internet não tem esse limite. Você não precisa se limitar à sua cidade, seu estado nem seu país. Você pode vender não só para 50, mas para 50 mil. É a beleza das coisas. Sim. Do digital. Só que o do digital, o que acontece? A gente faz uma venda só 30 dias depois que a gente vai ver esse dinheiro. Então tem que pensar à frente também, porque há muitos trabalhos que sim, você pode fazer um trabalho hoje talvez, e já recebe no dia seguinte, na semana seguinte. Online você tem que pensar, por isso tem que ter uma reserva financeira. Na gestão nós chamamos isso gestão de tesouraria. É a gestão de fundo de maneio. Temos que calcular as necessidades e os recursos que nós temos e aplicar isso depois numa rotatividade durante um tempo. Mas isso pronto, vocês aprendem intuitivamente, é possível fazer essa gestão. Errando também, né? Muitos erros e acertos. Muito bem. Temos aqui também mais uma pergunta do nosso ouvinte, o Vitor Hugo, que é um habitual, que é o meu irmão, para quem não sabe. Já tiveram que improvisar uma dormida ao relento devido a algum imprevisto? Dormida ao... As pessoas quando ouvem relento, é ao ar livre, na rua. Ao ar livre. Nós já pensamos nisso, mas acho que não fizemos. Nós íamos fazer, só que... Mas iam fazer por opção, não por não haver outra opção. Não por necessidade. Nesse caso, acampar seria tipo um acampamento? Mas forçado ou por livre espontâneo? Eu acho que a pergunta, porque se calhar também as pessoas quando ouvem nómadas associam mais ao nómada.
Porque o nómada tem aquela conotação da pessoa que vai de um lado para o outro, que anda com a casa às costas, Sim. e que muitas vezes pode não ter onde Sim. ficar e está tudo em aberto. Mas o nómada digital hoje em dia já há um planeamento. Então, eu estava dizendo, toda vez que a gente sai para viajar, a gente se planeja muito bem. Então, a gente costuma sempre ficar em casas, apartamentos, casas ou apartamentos pelo Airbnb, que é a plataforma online e tal. E dificilmente a gente fica na rua, tenta fazer um tipo de acampamento. A gente já pensou também uma vez em alugar um motorhome, talvez a gente faça isso ainda. Já dormimos no aeroporto. Ah, sim, no aeroporto. Foi na volta, foi na pandemia. Isso é mais nómada. Eu não tive escolha, porque, claro, tivemos que voltar a Portugal às pressas, porque as fronteiras estavam fechando. E chegamos na França e, no caso, chegamos lá tipo meia-noite e eu tinha um voo de tarde e era muito longe de ir até a cidade, depois voltar, ia pagar assim, sabe, para economizar uns 200 euros, Exato. preferimos ficar no aeroporto. Quer dizer, não se dorme no aeroporto. Deitamos, repousamos a cabeça. Que eu também já tentei dormir no aeroporto e não consegui. Estive lá 16 horas e não dormi, obviamente. Mas isso, assim, eu coloquei até no vídeo. Tem um vídeo que nós fizemos em março e a gente mostra tudo, o lado bom, o lado ruim. Ah, sim, eu não mencionei, mas é assim, todas estas histórias e muito mais em detalhe, para conhecerem mais em detalhe, estes 27 países estão quase todos documentados, não estão, acabam por estar. Quase todos, porque muitos eu visitei numa época que eu não fazia vídeos. Foi muito tempo atrás. Então, às vezes eu falo, já estive lá, mas eu não tenho um vídeo especificamente sobre o Japão, por exemplo. Sim, também já foi há muito mais tempo. Mas grosso modo, vocês quiserem conhecer, até porque vocês também têm o cuidado, como eu disse de início, de investigar e de falar um pouco, não é tirar apenas, isto é bonito, mas explicar a história e porque é que é assim. Portanto, vocês quiserem conseguir o canal deles, quer o canal do Rafa e o nosso. Não, mentira, é só o Instagram, que é a nossa Rota pelo Mundo. Sigam, vão aos canais de YouTube deles para verem os roteiros, conhecerem um pouco mais de cultura, enriquecer e todas estas peripécias também, como o caso do aeroporto. Lá no Instagram está tudo nos stories fixos. Também podem acompanhar através das stories, muito bem. Sim, hoje em dia temos tantas formas de partilhar conteúdo. Sim. Ok, esta pergunta já está arrumada. A Jessie Fernandes pergunta: quais as formas para arranjar estadia, voos e dinheiro para as mesmas? Portanto, isto tem a ver com a fonte de receita, talvez. No fundo, como é que vocês financiam o vosso estilo de vida, talvez? Parece que 3 perguntas. Sim. A parte mais fácil, a acomodação, é Airbnb, Booking.com, onde você consegue, ou mesmo os anúncios locais, tipo, Portugal tem o OLX, você pode conseguir acomodação, não é só para arrendar a longo prazo, mas você pode conseguir acomodação por uma semana também. Isso vale para os outros países. Aí depois tem, antes de renda, tem mais outra pergunta. Voos, né? Já estadia voos, tem sim. O site, tem o Rome to Rio, esse site. E vocês têm assim algum conselho para as pessoas para conseguir melhores preços? Porque as tarifas dos voos, muitas vezes, há uma conspiração. Nós temos uma conspiração aqui na Madeira que os voos, não sei se vocês já perceberam, que a rota da Madeira continente está muito inflacionada. Se vocês forem medir a milha, o preço milha, é ridículo. E nós temos uma conspiração muitas vezes que se tu estiveres muitas vezes no site, que há ali qualquer coisa que armazena, que sabe que estás muito interessado e o preço está assim, o preço bem, e se tu comprares do outro lado. Vocês já têm alguma prova de conceito sobre isso? Conseguem desmistificar isso? Sim, nós de fato passamos por isso. Queríamos ter vindo para Madeira em junho, só que os preços estavam assim, tipo, 500 euros para 2 pessoas. Mas isso também devido à pandemia. Mas no modo geral, das vossas rotas... O que eu diria, tem um site que é o kiwi.com, e ali você consegue misturar voos com comboio e autocarro. Então o bom é você procurar um hub, né? Um aeroporto que é um hub internacional. Por exemplo, se fôssemos do Funchal para a Estônia, saindo daqui, provavelmente se você procurar nesse site ele vai mostrar um voo muito caro, porque a rota que ele faz automaticamente é uma rota cara. Mas se você pegar um hub, por exemplo, Funchal, Bristol ou Londres, já vai ser um voo bem mais barato. E Londres, Tallinn talvez vai ser uma rota cara, mas se você descer em Riga, na Letônia,
você vai de autocarro para Tallinn. Então, esse autocarro o você ideal vai é pagar 10. otimizar, encontrar Sim, realmente. você faz manualmente. Sim. Porque se você for ver só a rota que já vem automática, que você coloca no site, ele já te dá até essa rota aqui, custa 500 euros. Se você fizer dessa forma, você para um pouco antes, em vez de ir direto para Tallinn, você para em Riga e gasta lá 20 euros de autocarro, você economiza 200 euros. Sim. Por exemplo, Berlim também é um hub também muito bom. A gente já foi para lá algumas vezes, justamente só para pegar a conexão de um voo para um autocarro, por exemplo. E sai muito, muito, muito mais barato. Por exemplo, Porto, Berlim acaba sendo mais barato. E o autocarro que sai de lá é tipo 5 euros, 20 euros. Fomos, né, Rafa? Tem até o exemplo. Nós fomos de Berlim para Praga. Depende, assim... Foi para Praga. Não, foi de Berlim, foi para Dresden. Para Dresden, sim. Foi. Mas sim, faltou uma parte da pergunta, talvez a mais importante, que a pessoa quer saber, que é as fontes de renda. Sim, sim, tem isso também. Agora, há muitos trabalhos que você pode fazer de forma remota. E agora, com a pandemia, cada vez mais as empresas estão reconhecendo que sim, que você pode. Tudo que você pode fazer de forma remota, então você pode usar para ser um nômade digital. Né? Seja como funcionário para uma empresa ou então trabalhando para você mesmo. Não precisa ser um produtor de conteúdo. Aqueles bancos de freelancers, por exemplo. Tradução, até mesmo antes de ser nômade digital na Austrália, eu cheguei a fazer tradução como freelancer. Deu para ganhar ali 200, 300 euros no mês. Não vai viver muito com isso, mas já é uma ajuda. Design gráfico também. Você pode fazer. Ou se você tem uma habilidade, você pode ensinar essa habilidade para as aulas pessoas. também. As sites onde... Desculpa, continua. Por exemplo, em Mas inglês. então vocês não só têm o curso, vocês também fazem freelancing? Não. Já não fazem, neste momento já não fazem. Não, mas... Já não fazem. Ou seja, de uma forma, mas para iniciar é um conselho. Por exemplo, se alguém perguntasse aqui, que conselhos nos dariam para começar a fazer um estilo de vida assim similar? Seria essa, ou seja, entrar em vários bancos de freelancer, não é? Fazer esses trabalhos. Mas tem que ter a questão da habilidade. Né? Sim, ou você já tem uma habilidade profissional que o mercado precisa, ou você tem que desenvolver. E aí a parte de desenvolver também, que muitas vezes as pessoas não querem, mas vai demorar. Você tem que ter habilidade, tem que ter também uma especialização nisso e que seria um diferencial. Né? Porque hoje há muitas pessoas fazendo tradução, há muitas pessoas fazendo design gráfico. Por que eu vou pegar os seus anos? Aí você pode se especializar, por exemplo, há muitos canais de vídeos informativos. Você pode se especializar em criar gráficos para canais informativos, por exemplo, ao invés de você ajudar canais de qualquer forma. Eu digo canais no YouTube, esse é um exemplo. Ou na tradução, né? Porque eu me especializava mais na tradução voltada à tecnologia. Quando alguém botava, tem uma tradução da área médica, não sei. Eu vou me especializar nessa aqui e nisso eu posso melhorar o meu portfólio. Então é isso, ter habilidade e ter uma especialização também, né? um diferencial. E o marketing, desculpa essa última parte, porque as pessoas têm que saber que você existe. Aí o marketing, ou você tem um marketing orgânico como nós temos no YouTube, ou você paga e faz uma campanha de marketing para o Facebook e falar para a pessoa certa, para o seu cliente certo, falar, o fulano de tal existe, ele tem um produto, um serviço que vai te ajudar. Sim, a gente também trabalha também com essa Vocês alavancaram, vocês conseguiram crescer organicamente? Hoje, olhando para trás, qual foi a porcentagem orgânica e aquela que foi mais orgânico? O YouTube foi só orgânico para mim, mas eu também comecei numa época diferente, já troquei também de canal, já tive que recomeçar no YouTube. Com vendas de afiliados e o inglês, e também agora o curso que nós fizemos, que nós lançamos esse mês para renda online, nomads digital, sim, tem a parte paga também. Que aí você tem que saber como criar as campanhas, porque você vai colocar lá tipo 500 euros e você não vai querer perder. Você quer colocar 500 euros para ganhar 1.000. Sim, inclusive é um investimento. Sim, eu comprei um curso, eu faço esse curso até hoje, né, de marketing digital. E daí, através desse curso, a gente vai ali moldando, investindo dinheiro, publicando os nossos cursos. Agora são 2 cursos de inglês e o que nós lançamos semana passada de marketing. Nós temos um curso de... Então, tem muita coisa dentro do curso. Tem marketing digital, tem nomadismo digital e trabalho online. No fundo,
um pacote para quem quiser seguir o vosso estilo de vida, não é? Exatamente. Ok. O curso- Vocês aproveitam o vosso know-how, a vossa experiência e tentam encapsular no fundo num curso, não é? Sim, o curso ele ficou dividido em duas partes. Então tem o curso, tem a parte de só para pessoa que quer trabalhar online, porque nem todo mundo que quer trabalhar online quer ser nômade digital. Certo, certo. E depois outra parte de nomadismo digital. Então a gente... E depois, neste caso, o YouTube também é o que vos também dá mais garantias. Acaba por ser mais estável. Organicamente, o meu canal, né, é como se fosse a locomotiva do comboio. Exato, exato. Sim. Né? É ele que puxa tudo, que vem o meu Instagram, o Instagram do casal, o canal do casal, para que as pessoas saibam que tem o curso de inglês, que tem o curso para nômada digital, ou quando eu falo da TransferWise, também as pessoas lá entram na TransferWise e com isso nós ganhamos uma comissão, ou o Airbnb também ganhamos crédito, tudo vem em grande parte do meu canal. Vocês, obviamente, vão ter que se associar a marcas e isso acaba por ser. Se calhar há pessoas que dizem, aquele é vendido, tem um patrocínio, mas às vezes acaba por ter que ser, porque é isso que sustenta também. E vocês também, se calhar, acabam por também escolher marcas. Vocês podem escolher marcas com quem vocês querem trabalhar porque gostam e porque é-vos útil. Vocês também não vão vender bem a da cobra, obviamente. Sim. Se bem que eu já vi vídeos vossos e não tem assim muita publicidade. E não é assim invasiva nem tipo forçada. Há muitas pessoas que têm o Patreon, que os youtubers americanos têm. É uma forma mais. Eu não tenho. Desculpa. Não, é uma forma mais à cabeça, ou seja, tiras logo a forma da fórmula da equação, tiras logo a publicidade e as pessoas aí já não vão dizer se vende isto ou não, mas também as pessoas muitas vezes, o problema é que em Portugal também, eu acho que o português gosta muito da coisa do de borla. O de borla é que é bom. E o Patreon, nós também podíamos estar no Patreon, mas não ia funcionar. E também estar só por estar, eu acho que não é por aí. Também porque no nosso caso o intuito não é também que isto possa gerar rendimento ou uma renda, não é? Não é esse o intuito, mas o que eu percebo do Patreon é fixe porque tira logo a equação, isto é claro, é objetivo, ok. Queres, tudo o que se faz é preciso, nem que seja o tempo, tudo isso paga, o tempo, os microfones, etc. O equipamento, o seu tempo e tal. E eu até acho que há muita gente que tem bom conteúdo no Patreon e é uma excelente forma de tu te promoveres e já garantires à cabeça e tu já sabes, quanto mais apoiantes tens, também sabes que estás no caminho. Aqui serve tipo de medidor. Quanto mais subscritores tu vais tendo, a nível que queiram bancar financeiramente, também tu dá para perceber se estás no caminho certo, se tens que mudar alguma coisa. Outra coisa também que a gente esqueceu de citar, a mentoria. A gente mas também isso presta esse tipo de eu não serviço. faço mais. Isso aí depois... É que assim, Não correu bem. eu não gosto... Não, pelo contrário, só que eu não gosto de vender horas. Como eu fazia quando eu tinha que ser freelancer ou dar aula de inglês, eu encerrei isso em 2017 para 2018. E eu gosto assim, de uma coisa escalável. Eu gosto de assim, dedicar vários meses, criar um produto. Sim, se tu trabalhas agora, é só tu. Só há um Rafa. Sim. Só há uma PAN. Não. A ideia do escalável, para as pessoas perceberem um pouco isso. Se tu queres criar uma fonte de rendimento para aquela, ou seja, com um produto, pode ser o vosso curso. O pacote está lá, mas aquilo depois pode-se multiplicar tantas vezes e vocês não precisam estar lá porque aquilo é escalável, é como vocês Foi dizem. até o motivo, também um dos motivos que a gente resolveu fazer esse curso foi justamente por causa da mentoria. Porque a mentoria, ela ocupa mais tempo. Ocupa tempo, horas e tal, e era muitos e-mails atrás de mentoria, da mentoria. E muitas pessoas procuram isso, querem pagar até... É assim, mais oferta, mais procura, mais procura, a oferta mantém-se. Também o preço, o vosso valor a hora também acaba por... Sim, mas agora também grande parte do público é brasileiro. E mais uma vez, aquilo que eu citei, que o real perdeu 30%, então coloca mais 30% aí de janeiro para cá. Sim, porque agora o vosso custo de vida tem que ser a base, é aqui na Europa. Vocês não podem cobrar preços que às vezes podem ser incomportáveis para o brasileiro, não é? Sim, aí que vem as fontes em diferentes moedas. No caso, o YouTube paga em dólar. Né? E também o dólar em relação ao euro também... Antes era €1, $1,10, agora €1 dá $1,20, então já tem uma pequena perda aí também. Mas agora com o real, sim, em vez de 10%, é 30% de perda. Aí, claro, os preços aumentam, mas acaba ficando mais caro para o brasileiro. Sim. E como eu sou uma pessoa assim, eu vim da pobreza, eu queria que meu conteúdo chegasse às pessoas que não têm condições.
mas se for ter que colocar um preço cada vez mais alto devido à desvalorização, não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar isso no Brasil. Há uma frase com o nosso convidado da nossa primeira temporada que disse que foi, eu não tenho bem certeza, mas eu vou tentar citar, que é, tu quando vens da pobreza, ou seja, quando tu sobes no elevador social, não te esqueças de mandar o elevador para baixo. Que é no fundo... se tu já foste humilde, quer dizer, agora que estás lá em cima, não há motivos também para... E acho que é importante. Bem, estamos aqui, vamos também... Isto já deve estar numa hora. Uma hora e... Temos aqui mais uma perguntinha, eu penso que é a última. O Tiago Sousa pergunta, gostava de saber qual o país de sonho deles e se existe algum que não tenham curiosidade, ou seja, se há algum que está mesmo no topo, qual é que está no topo das preferências para breve e qual é que está no fundo das preferências. Quer dizer, mas isso cara, se tiver algo que não... Pro Rafa, eu acho que eu já sei a resposta. Noruega. Agora, pra mim, com certeza a Inglaterra. Você já esteve lá? Sim, já estive lá, mas seria algum país da UK. Do Reino Unido. Do Reino Unido, sim. Sim. Para mim, claro, o país que quero visitar, que estou para visitar, Noruega. Agora que eu não tenho interesse, eu vou chocar todos os brasileiros. Estados Unidos. Eu acho que talvez o único brasileiro que passou por 37 países e não foi para os Estados Unidos porque não quis. Provavelmente. Eu gosto dos Estados Unidos, mas eu já estive no Canadá, que eu acho que é os Estados Unidos que deu certo em muitos aspectos. Então, eu vou para os Estados Unidos um dia, mas sem, assim, não é algo que está no topo da lista. Eu conheço essa frase porque já aplicaste à Madeira. Já agora, queres dizer a opinião da Madeira? Vocês disseram qualquer frase que era isso? Que era... A Madeira é o Brasil que deu certo. Parece muito que bem. foi isso? É isso, foi isso. Em muitos aspectos, e muitos madeirenses falaram para mim, eu concordo. Parece isso mesmo. Que em muitos aspectos você tem a parte positiva do Brasil, que o Brasil é isso, é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Só que na Madeira você vê muito mais as coisas boas do Brasil e nem tanto as coisas ruins, né, que infelizmente o Brasil tem. Então, é isso. Sinto que estou num Brasil que deu certo. Então, no meu caso, um país que eu não tenho nenhuma curiosidade de conhecer é o Egito. Então, quer dizer, há ali... Quer dizer, pronto, é a escolha. Não, eu por acaso tenho uma curiosidade, eu adorava ver as pirâmides e... Cá está ali muita coisa ainda por... desconhecida, porque tem tantos anos e a forma como as pirâmides foram construídas. Deixa-me, é um bocadinho de curiosidade, eu gostava de saber. Mas pronto, isso. Ok, temos uma horita. Eu acho que vamos ficar por aqui. Já satisfizemos a maior parte das curiosidades, respondemos às perguntas todas. Vocês podem cortar a parte que eu derrubei a água. Sim, vamos pôr aí um separador. Sim, o telemóvel já agora, quando podes mostrar como o telemóvel sobreviveu, mostra para a câmera, para aquela. Está aí, ó. Está inteiro, está a funcionar? Aqui, gente, está inteiro. Está a funcionar, muito bem. Desculpem, não vos ofereci mais água, mas também já vamos terminar. Querem deixar alguma palavra para os nossos ouvintes, ou para os vossos que vão-vos ouvir? Alguma coisa que... Não sei, querem dar... Assim, eu não sei se muitas pessoas assistindo talvez pensam em se tornar produtor de conteúdo. E para você que é português e vai se tornar produtor de conteúdo, invista no mercado brasileiro, que as pessoas gostam muito. O brasileiro gosta muito de quando um estrangeiro, seja português, que fala português ou não, mas que essa pessoa está produzindo conteúdo para o Brasil, as pessoas gostam muito e tem um mercado enorme a ser explorado. E funciona muito bem, nota-se isso. O fenómeno de Jorge Jesus acabou por aproximar um pouco, porque as pessoas não estavam a dar muita atenção. E de repente os conteúdos dos portugueses que comentavam futebol começaram a comentar o Jorge Jesus e os brasileiros invadiram basicamente os canais do YouTube em que se falava de futebol, porque o fenómeno lá, claro, tem uma expressão. Desculpa, Rafa, já dei mais água. Eu roubo a água dela mesmo. Mas isso é verdade, e é um pouco a prova daquilo que estavas a dizer, que é escalar, porque se nós criarmos conteúdo em português, se tivermos uma visão encerrada, nós vamos ver, ok, eu sou madeirense, eu vou criar conteúdos para o madeirense e eventualmente para o português, eu estou a falar para um mercado de 10 milhões, ou seja, sim. Mas nós temos que pensar que isto é escalável para o Brasil também, porque a língua assim o permite, e vocês também, para este lado. 10 milhões, mas também tem que lembrar que em Portugal a maior parte são idosos. Não é? Está um pouco. Talvez eu não tenho os dados. O Rafa Desculpa. Mas
Eu acho que no caso, o mercado brasileiro, o português seria um diferencial, porque se eu lá no Brasil, mais um paulista, mais um carioca, mais um baiano, agora, quando é um americano falando português, Nossa, quando é um eles alemão, te olham com outros quando, olhos. quando é português, eles falam, nossa, que exótico, que interessante, olha como que os portugueses falam, que as pessoas gostam disso. Nós aqui temos um ditado que é: a galinha do vizinho é sempre melhor que a nossa, que é o que é do outro ou o que vem de fora parece que tem outro brilho, e o português também sofre um pedacinho disso, também acaba por ser, lá está, eu também estou a fazer se calhar um bocado isso, porque achei piada o brasileiro que veio cá valorizar, ou seja, nós acabamos também por sentir lisonjeados, eles são de outra terra e gostam da nossa, acaba por ter... E como que assim, na visão dos portugueses, como que é essa questão do nomadismo digital? Porque eu acompanho mais casais, ou mulheres, ou homens solteiros mesmo, que são nômades digitais, muito mais brasileiros. Eu só conheço um casal de portugueses. Eu acho que eu não tenho grande conhecimento de causa, atenção, mas se calhar por não o ter, eu acho que não é assim um fenómeno muito presente em Portugal. O que eu acho que está a acontecer e que nós temos visto são as influencers, mas elas acabam por... viajam mais por lazer também, não próprio pelo conceito, porque elas vêm e voltam sempre à base, ou seja, voltam sempre a casa, no fundo. Eu acho que não é uma coisa muito presente, e se calhar também isto acabará por abrir olhos a algumas pessoas. Por conta da pandemia, talvez. Sim, agora também está mais complicado. Tá. Não, mas eu estou a dizer, já antes o mercado em si, eu não conheço ninguém, pelo menos madeirense e Portugal a nível nacional, não conheço assim, se calhar vocês conhecem um casal, não é? Mas também não faço ideia. Agora, Instagram, toda a gente parece que agora quer ser influencer, mas acho que é mais para o uso próprio, de poder ter patrocínios disso e daquilo e publicitar. É bom pensar na barreira de entrada e pensar, por exemplo, quanto tempo demora para treinar alguém razoavelmente inteligente para fazer o que eu faço? Se a resposta é 1 dia ou 2, então cuidado. Né? Então tem que ter essa parte também. Se qualquer pessoa pode fazer o que você está fazendo no YouTube, no Instagram... Se isso é replicável... Então, é replicável também, facilmente replicável. Exato. Por exemplo, filmar um gato brincando é interessante, eu gosto, todo mundo dá risada, mas quanto tempo leva para uma pessoa ser treinada para fazer isso? Tempo nenhum. Pois. Agora, para você ensinar alguma coisa complicada de um jeito fácil de entender, para você adquirir essa experiência, pode ter levado anos. Então, não é uma coisa facilmente replicável. Então, isso que as pessoas têm que pensar. Às vezes, a barreira é conquistar a habilidade primeiro. Muitas pessoas já pensam, não, quero dinheiro fácil, quero chegar... Porque o fulano ganha dinheiro fácil. O brasileiro pensa muito assim. Mas aquele cara compôs uma música com meia dúzia de palavras e ficou rico, eu também quero fazer assim. E isso são poucos casos, assim, você tem que pensar na habilidade, algo que não é facilmente replicável. O sucesso normalmente tu vês, o sucesso é isto que tu vês aqui em cima, este copo transparente não é o melhor objeto, mas pronto, ok, isto é a ponta do sucesso, mas não tem aqui. Iceberg, né? Exato, é a ponta do iceberg no fundo. E o sucesso tem muito isso, ilude, porque nós achamos que é só o que está à mostra e não é. Mas pronto, acho que isto é uma boa nota para terminarmos. Sim. Pronto, gostei muito de vos ter cá. Já tinha uma boa impressão. Nós só convivemos hoje, foi muito quase um choque, foi um flash mob aqui, aparece, vai buscar de carro, traz para casa, começa a gravar, mas acho que vocês trouxeram conteúdo para nós só tenho a agradecer essa parte e para as pessoas lá em casa, e foi muito giro, e vocês já sabem, obrigado por assistirem, continuem a seguir o Isto Depois. Partilhem, ponham um gosto nos vídeos, que os algoritmos são manhosos. Também, se gostaram aqui dos nossos convidados, sigam as páginas. Já agora, é melhor, para não correr o risco de me enganar, digam vocês aí as vossas páginas para aquela câmera. Então tem o nosso Instagram, que é @nossarota-pelo-mundo. Depois tem o Instagram só do Rafa, que é Rafael_Scapello. E Sim. tem o canal, que é meu nome no YouTube, Rafael Scapello. E depois o canal do casal. É muita coisa, gente. Que é Pan e Rafa Scapello. Muito bem. Ok. Pessoal, deem um apoio e até o próximo episódio. Obrigado.